Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Machado, sou professor de Administração Financeira e Orçamentária, ou Direito Financeiro, Orçamento, aqui tem vários nomes, né? Aqui no Direção Concursos. Também sou professor de Direito Administrativo, tá? E de Controle Externo. E acredito que aqui no vídeo vocês vão entender um pouco de por que que eu sou professor de todas essas matérias, tá certo? Atualmente eu sou consultor de orçamento lá no Senado Federal e já exerci o cargo de auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Acontece também que eu já fui aprovado no concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E é justamente isso sobre o que a gente vai falar hoje, né? Vou contar um pouquinho aqui sobre como foi a minha experiência, né, de aprovação nesse concurso, tá certo? Bom, para começo de história, eu começava a estudar, eu costumava estudar, né, para a área fiscal. Então eu estudava muito ali direito tributário, legislação tributária, e fazia concursos, né? Eu comecei estudando para a Receita Federal, né, como muitos, né, fazem, né? E só que diante da escassez de concursos, que foi ali em meados de 2016, 2017, diante da escassez de concursos para a área fiscal, saiu um edital da área de controle, que foi para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O edital deve ter saído assim, sei lá, em abril, março, abril de 2017, sei lá, ou junho, não sei, A prova foi em setembro, tá? A prova foi em setembro de 2017 para o TCE Pernambuco. E aí nesse meio termo aí, acho que em setembro também saiu já mais dois editais. Foi TCE São Paulo e TCE Paraíba, tá? E, e aí eu dei o gás estudando para o TCE Pernambuco, né? De forma que quando eu cheguei para fazer o TCE São Paulo em dezembro e o TCE Paraíba, e ainda mais o TCE Paraíba em janeiro, eu já tinha dado tanto gás assim, eu já estava tão cansado e já, tipo, sabendo assim, que pro TCE Paraíba sim, eu revisei, eu me dediquei, mas, por exemplo, no Natal, Ano Novo, eu me permiti descansar, sabe? E, enfim, no concurso do TCE São Paulo, eu só me dediquei exclusivamente a ele após a prova do TCE Pernambuco, que, né, diga-se de passagem, eu encarei como se fosse assim a prova da minha vida. Meu Deus, eu tenho que passar nesse concurso, né, para eu ficar perto de casa, porque eu morava em Fortaleza, né, sou de lá, Fortaleza, Ceará. E Recife fica tão perto e tem vários voos de Fortaleza, então eu pensava que era assim a prova da minha vida, sabe? E fui até meio nervoso, eu não sei, até hoje eu brinco, né, dizendo que eu não sei se foi nervosismo ou se foi o ar-condicionado da sala, mas quando eu fui encostar a caneta no papel para escrever a minha redação lá, minha mão tava tremendo assim, ó. Aí eu me controlei, aí continuei escrevendo. Mas pro cargo de, é tanto que pro cargo de auditor lá, que a prova foi na primeira semana, né? Que tinha 2 finais de semana de prova. No primeiro final de semana era para o cargo de auditor. Eu não fui muito bem. Aí já no segundo final de semana, que era para outros cargos lá, de analista e tudo mais, esses aí eu até passei, assim, fiquei no cadastro de reserva, né? Fui até chamado já, mas recusei, né? Isso foi em setembro. Aí veio outubro, novembro, dezembro. Quando foi em dezembro, deve ter sido assim, perto do Natal já, eu fui fazer a prova do TCE São Paulo. Aí, né, entre setembro e dezembro, eu fiquei me dedicando exclusivamente ao TCE São Paulo, né? Na verdade, em outubro ali, a minha mãe encheu meu saco para eu fazer uma prova de TRT e eu fui e fiz. Passei 1 ou 2 semanas estudando direito do trabalho, então teve esse desviozinho aí. Então, assim, depois, só depois desse desvio aí, em outubro, né, do TRT, é, que foi que eu foquei exclusivamente mesmo no TCE São Paulo, tá? Mas sempre assim, sempre tinha alguma coisa em comum. Por exemplo, eu fui fazer o TRT, mas eu fui por quê? Porque eu já dominava todas as outras matérias, exceto direito do trabalho e processual do trabalho. Então, eu em 2 semanas foquei só nisso, consegui me dar bem nessas duas matérias,
na prova e fui até bem nesse concurso aí, acho que eu fiquei em quarto, né? Mas aí na ordem de chamada eu fiquei em sétimo, acho que acabaram não me chamando, tá? E teve um outro também que eu fiz assim mais para treinar, era o TRF5, né? Também acho que foi em novembro. E aí, no mesmo esquema, as matérias todas eu já dominava, né? Era ali raciocínio lógico, português, direito administrativo, constitucional, AFO, tudo mais, de forma que eu não fiz eu não estava tirando para todo lado, entendeu? Eu estava fazendo concursos que estavam ali na minha área de expertise, né? Então, e essa é uma grande, essa é um conselho que eu dou para os meus alunos, sabe? Que é, assim, façam concurso, façam provas, para vocês se acostumarem com o ambiente de prova. Sempre vai ter alguma coisa lá, um cara que lê a questão em voz alta, aí ele fica lá, alguém que tem um tique, aí fica, sei lá, fazendo um barulho, tá acontecendo alguma coisa fora da sala, a sala tá muito tá muito quente, tá muito fria, você bebeu água demais, enfim, você vai se conhecendo, né? Durante as suas experiências de prova. E eu achei que elas foram muito válidas para as minhas aprovações, né? Então, continuando aí na linha do tempo, né? Entre setembro e dezembro, setembro foi a prova do TCE Pernambuco e dezembro São Paulo, eu fiquei focando no TCE São Paulo, né? Fazendo, desviando só para o TRT e fazendo a prova, fiz a prova do TRT, do TRF, né? Ali me testando, mas fazendo questões, né? Eu estava estudando assim, e essa foi a minha experiência, assim, foi como eu estudei, né? Foi fazendo questões da banca VUNESP, né? Que foi a banca que organizou esse certame, certo? Porque eu achei que isso foi chave, tá? Eu sei que bom, é clichê e tal, né? Todo mundo já sabe disso. Tem que fazer questão da banca e tudo mais. É, e eu só reforço isso. Realmente tem que fazer a banca, né? VUNESP, se confirmada para o concurso. Tem muitas questões para você treinar, né? Então, é como, é como o Sebrasp, por exemplo, em AFO, né? Que é a disciplina que eu ministro aqui principalmente, e é a disciplina que eu mais tenho convivência, né? Como consultor de orçamento. E a banca Sebrasp, ela tem muito pano para manga, assim, em AFO, né? Então, pô, tem muitas questões para você treinar aí, sabe? E aí, da mesma forma, a VUNESP, né? Em várias disciplinas porque ela organiza muitos concursos, lá pelo estado de São Paulo, principalmente, e aí eu pude treinar bastante, tá certo? Então essa foi foi a minha principal orientação de estudo, assim, porque como eu já estava com a teoria já bem consolidada, em especial no grande sprint que eu fiz para o TCE Pernambuco, que como eu falei para vocês, eu encarava como se fosse a prova da minha vida ali. Eu calculei que eu tinha 10 semanas de preparação até a prova, do momento ali do edital, que eu ia começar a estudar até a prova, eram 10 semanas. Então, em todas essas semanas, todos esses finais de semana, no domingo, assim, eu fazia um simulado como se fosse igual à prova, assim, sabe? A prova ia ter 100 itens, eu botava 100 itens, aí escolhia um número de questões para cada disciplina e tudo mais, e me trancava no quarto e avisava a minha família e falava, ó, vou fazer um simulado aqui, expectativa de demorar 4 horas, não me perturbem, tô aqui. Aí, pronto, parava só pra ir no meu banheiro ali, que ficava lá dentro do meu quarto e tudo mais. Enfim, e isso era no sábado e no domingo, durante a semana, pau na máquina normalmente, entendeu? Deu gás. Então, como eu fiz um sprint muito forte, né, até setembro, aí outubro, novembro, dezembro, eu fiquei meio que mantendo ali e me acostumando com a banca VUNESP, né? Aí, aí beleza. Enfim, fui fazer a prova, né? Em São Paulo, lá. E aí, para quem não conhece, nunca foi a São Paulo, então já foi, mas não tem muita noção, e como eu, né? Já tinha ido, mas pô, não sabia que era tão assim. Nossa, quando eu cheguei para fazer a prova, era um mar de gente, assim, as escadas rolantes, assim, completamente ocupadas, e o pessoal subindo lá.
e nossa, assim, um mar de gente mesmo, assim, tipo, parecia que era um show, assim, de algum artista internacional. E aí, para quem não tá acostumado, né? Para quem, por exemplo, está indo fazer prova pela primeira vez, pode ficar assustado. E é aí que entra o negócio que eu falei para vocês, de ter experiência de prova, entendeu? Já tinha ido fazer prova, né? Mesmo essas que não eram o meu objetivo, mas que estavam ali dentro do meu alvo, né? Digamos assim, ali naquela margem como é que se chama? Dentro ali do meu desvio padrão, digamos assim, né? Que foi o TRT e o TRF5, né? Enfim, aí eu vi isso, vi muita gente, nossa, tinha gente do lado de fora lá, com uma lousa branca, explicando questão. Eu acho que tava filmando também pra botar em YouTube, não sei, pô, outro nível, assim, a galera lá, é muita gente, e eu espero que esse concurso agora, o próximo concurso do TCE São Paulo não vai ser diferente, né? Enfim, tem muita gente lá em São Paulo, e e é isso, a dica que eu posso dar para você é não se sinta overwhelmed, né, que é a palavra em inglês, ela não se sinta assim tão é, como se fosse uma enxurrada e tudo mais. Então, é como se você tivesse pressionado ou, pô, está me faltando a palavra aqui, daqui a pouco vem. Mas enfim, não se deixe abalar pelo número de pessoas, tá? Saiba que a grande maioria ali tem gente que não tem gente que nem estudou, tem gente que não estuda direito, clichê também, mas o pessoal fala que o pessoal que está brigando por vaga é ali uns 5%, 10% dos candidatos. E acredite, a principal coisa, né? Também outro clichê aqui, só falando clichês, mas outro clichê é dizer que a prova, né, é você contra você mesmo, né? É claro, o nível dos seus concorrentes influencia, né, também num concurso. É uma concorrência, é um concurso. Tá na palavra já, sabe? Mas o que o pessoal quer dizer com essa frase é que o mais difícil, né, é você estudar todo dia. O mais difícil é você ter que estudar todo dia, fixar o conteúdo, chegar lá na prova e fazer o que você sabe. Eu lembro que eu já li um livro de um treinador de CrossFit, porque eu era metido a atleta de CrossFit, e ele falava isso pros atletas dele, que eles tinham, né, que focar nas variáveis que eles podem controlar. Apenas nas variáveis que eles podem controlar. As variáveis que eles não podem controlar, ele falava para eles esquecerem, ignorarem, porque se você deixar essas outras variáveis não controláveis lhe dominar, você vai ficar paralisado, você não vai ter sucesso. Então, o nível de preparação dos seus concorrentes não é uma variável que está no seu. Não é uma variável que você controla. A quantidade de concorrentes não é uma variável que você controla. O seu lugar de prova, as pessoas que vão estar na sua sala, se vai ter alguém fazendo birra lá. Nada disso é variável que você controla. As variáveis que você controla são o número de horas que você estuda, como você estuda, e principalmente como você vai fazer a prova. O que você controla ali é você sentado na cadeira e você controla a sua mãozinha com a caneta marcando a opção correta. E a sua cabeça pensando. É isso que você controla. Então, é isso que você tem que focar no dia da prova. Especialmente num curso como esse, em que você vai ver que tem muita gente concorrendo, tá certo? Essa é uma dica que eu gostaria de deixar aí com vocês, tá certo? Então, com base na minha experiência, né, de concursos passados e também graças a essa mentalidade de atleta que eu tinha, né, enfim, eu logrei êxito, né, tive sucesso nos concursos, na prova do TCE São Paulo. O concurso de 2017 foi feito para dois cargos, né? Que era agente de fiscalização e agente de fiscalização administração. Esse segundo aqui era onde você ia trabalhar mais assim na parte administrativa lá no tribunal, né? E estranhamente não caía AFO, né? Pro cargo de agente de fiscalização, que é como acredito que a nomenclatura ou mudou ou vai mudar, como parte de uma iniciativa de unificação do nome
né, dessa carreira, né, nacionalmente, né, de forma que todos os tribunais de contas e o TCU também estão mudando ou querendo mudar o nome do cargo para auditor de controle externo, tá? Mas aí no curso passado era chamado de agente de fiscalização. Enfim, aí eu prestei para esses dois cargos, era possível fazer para os dois, e passei nos dois. No cargo geral, né, que tinha mais gente concorrendo, eu fiquei lá pelos 30º ou 40, e eram umas 50, 60 vagas. E o cargo de administração eu fiquei em sexto lugar, aí acho que, não sei, eram umas 10 ou 20 vagas por aí. E aí, enfim, e aí depois veio a decisão, né? Aí, enfim, eu fiz a prova em dezembro. Em janeiro, já do próximo ano, ou seja, poucos dias depois, eu fui fazer a prova do TCE Paraíba, né? Aí, beleza, o tempo passou, eu vi que eu tinha passado nas duas, e realmente passei nas duas provas, e a nomeação saiu na mesma hora, assim, fui nomeado no TCE Paraíba e no TCE São Paulo ao mesmo tempo, de forma que eu tive que escolher entre um e outro, tá? Acabei escolhendo pelo TCE Paraíba, por questões mais pessoais, assim, ia ficar mais próximo lá da minha casa, né, que era em Fortaleza, e eventualmente, né, ia ser mais fácil eu ir para eu voltar para casa, né? E eu também tomei posse um pouco, foi simultâneo, foi quase que simultânea a nomeação, mas a do TCE Paraíba foi um pouco antes, de forma que eu tomei posse lá e fiquei algumas semanas lá. E essas semanas que eu fiquei lá, eu já comecei, eu vi que era legal lá. Eu conheci o pessoal muito gente boa, acolheram a gente muito bem. E aí, algumas semanas depois, né, saiu a nomeação no TCE São Paulo e eu tinha que fazer uns exames lá. Aí eu fui para São Paulo, consegui ir. E fui fazer os exames lá mesmo, dentro do TCE São Paulo. E tive a oportunidade de conhecer lá, né? Conhecer o prédio, fica lá no centro, né? E aí fui muito bem recebido lá também, o pessoal também lá, muita gente boa, né? Assim, me cumprimentando e tudo mais. Então, eu imagino que seja um órgão muito bom de se trabalhar, tá? Eu sei que você tem a possibilidade de trabalhar, não sei como é que vai ser o edital agora, né? Mas o nosso edital foi, você poderia trabalhar na capital ou no interior, né? Não é, essa não é a realidade em muitos de outros tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas de São Paulo tem várias sedes, né? Lá distribuídas pelo interior. E aí, para quem se interessa em morar no interior de São Paulo, né, assim, querendo morar em São Paulo, né, que é um estado rico, desenvolvido, etc., mas não quer morar na loucura da capital, digamos assim, né, morar no interior de São Paulo pode ser uma boa opção para vocês. E era o que eu mais me interessava, né, para falar a verdade. Só que infelizmente não deram essa opção pra gente. E a gente ficou até chateado, eu e um outro colega lá do TCE Paraíba também, que também passou no TCE São Paulo, né? E a gente ficamos chateados porque nós que ficamos melhores colocados não deram pra gente essa opção, né? De escolher para qual sede, né, a gente poderia ir, né? A gente queria ir. Mas a galera que eles chamaram depois da gente, aí sim eles mandaram um e-mailzinho, um formulário perguntando para eles qual era a preferência deles, para onde eles queriam ir. Aí a gente eu não fiquei tanto não, porque eu já tinha decidido ficar lá no TCE Paraíba mesmo. Mas o meu amigo, ele disse que ficou chateado, porque, tipo, porra, como é que eu fiquei melhor classificado e vocês não me deram essa opção? E a galera que fica menos classificada tem opção? Enfim. Mas, enfim, é uma opção você trabalhar, né? Então você tem essa flexibilidade. E mesmo que você entre na capital, sei lá, pode ser que depois de um tempo, né, você consiga uma transferência para o interior, né? Ou vice-versa, né? Vice-versa. Você está no interior, conseguir ir para a capital, enfim, dependendo que você tem essa certa flexibilidade, coisa que não existe em outros tribunais de contas. Por exemplo, lá no Tribunal de Contas da Paraíba, não tem, é só na capital mesmo. E se você precisar ir fazer uma diligência lá na outra ponta do estado, que fica assim a umas 8 horas de distância de carro, você vai. E você vai dormir lá, enfim. Enfim, pode ser uma faca de dois gumes, assim, né? Pode ser que alguém não queira morar no interior, e queira morar só na capital, mas,
Enfim, acho que na, na minha opinião, ter a opção é melhor do que não ter a opção, certo? E eu imagino também que por ser, né, o órgão que zela pelas contas públicas, né, pelos cofres públicos do estado mais rico da federação, né, que é o estado de São Paulo, exceto São Paulo capital, correto? Porque São Paulo capital, que eu digo município, né, de São Paulo, porque esse aí é fiscalizado pelo TCM de São Paulo, tá? Lembre-se, ó, já jogando aqui a informação, as únicas duas cidades, municípios que possuem Tribunal de Contas só deles é São Paulo e Rio de Janeiro. TCM São Paulo, TCM Rio de Janeiro, tá bom? De resto é tudo TCE do Estado, TCE. Enfim, mas por controlar as contas públicas do Estado de São Paulo, né, eu imagino que seja um órgão de vanguarda, né? Afinal, todos os olhos estão voltados para lá, tem muito dinheiro envolvido, assim como é o TCU, por exemplo, né? O TCU lida com quantias enormes, então exige-se mais, né, do auditor e mais cursos, né? Exige-se que o cara esteja mais preparado, sabe? Enfim, depende um pouco da cultura também do órgão. Pode ser que tenha algum órgão aí que também lide com grandes quantias de dinheiro, mas que não exija tanto assim, digamos, né? Mas eu sei que a cultura lá em São Paulo, né? Não sei se você sabe, mas é muito assim de trabalho e tudo mais. Então, até onde eu sei, o TCE São Paulo quer muito que os seus auditores sejam capacitados, tá? E que trabalhem bem, assim, não acho que vai ser um órgão que vai, né, que você pode ali ficar de escanteio se aquele servidor público, como diz aqui o nosso colega professor Marcelo, é o Peixoto, né? É o Peixoto que tá lá só escorado, não almoxarifado, não faz nada, passa o dia lá fazendo palavra cruzada, ou então no celular, de escanteio ali, só recebendo o saláriozinho dele, empurrando com a barriga. Não acho que essa deve ser a realidade, né? Pelo menos não parece, aqui para quem é de fora, não parece ser a realidade, tá certo? E eu digo que é um órgão de vanguarda também, porque eu lembro que teve um colega que passou no TCE São Paulo e também no TCE Paraíba, e ele era da Paraíba. Só que ele passou ele foi chamado primeiro lá em São Paulo, e ele foi. Aí ele foi, passou, sei lá, um ano, 2 anos lá, e aí finalmente a Paraíba chamou ele, e aí ele voltou para casa, né? E aí eu encontrei ele lá na Paraíba, porque eu ainda trabalhava lá. E aí ele trouxe de lá um conceito que era, como é que era? Era auditoria padronizada, alguma coisa assim. Era tipo pegar, escolhia um dia, ou 1 ou 2 dias, e aí naqueles dias todos os auditores iam fiscalizar um tema só, né? Digamos que é educação. Então, naqueles dias ali, naqueles 1 ou 2 dias, os auditores se dividiam, o auditor 1 e 2 vai para a escola X, o auditor 2, 3 e 4 vai para a escola Y, e assim vai cobrindo todos os estados, todos os auditores vão lá fazer com a mesma prancheta, fazer a mesma diligênciazinha para tentar padronizar, né, o nível de todas as escolas do estado, ver e também fazer um assessment ali, né, de como está o nível, enfim. Esse conceito aí eu acho que surgiu lá em São Paulo, pelo menos não tinha lá na Paraíba. Esse colega trouxe e eu soube depois que eu saí, a Paraíba adotou isso aí. Então, eu acredito que é um órgão de vanguarda, sim, é um órgão que você vai aprender muito, que você vai ser bem remunerado, que você vai ter colegas legais, tá? Normalmente esse é o caso, né? E eu acho que você vai ser bem recebido lá, como eu fui também, mesmo que tenha sido breve, né? Eu sinto que o pessoal lá me recebeu bem, tá certo? Então, pessoal, essa foi um pouco aí da minha experiência, né, de aprovação no concurso do TCE São Paulo. Eu espero que sirva de motivação e de guia para vocês que estão aí na expectativa desse concurso, saibam que é um concurso que vale a pena, tá certo? Eu, como disse no começo, mudei da área fiscal para a área de controle e não me arrependo.
a área de controle tem função social, a área fiscal tem função social, sim, tem, mas a área de controle ela parece mais nobre, entendeu? Que você não está arrecadando tributo, né? Como se você estivesse arrancando tributo dos particulares. É, essa é uma função nobre, sim, porque o Estado precisa, né, de recursos para realizar as políticas públicas. Então, é óbvio, é evidente, não estou negando a função social dos auditores fiscais, tá? É só que a função do auditor de controle externo ela parece ser mais nobre, porque você está protegendo o patrimônio público, né? Você está fiscalizando aquelas pessoas que a gente confiou para gerirem o patrimônio público, né? É como se estivesse dizendo, olha só, você tem muita você tem responsabilidade. O povo votou e colocou você aí, então gaste direito esse negócio, tanto mais como se você fosse assim um guardião, né? E é isso mesmo, os tribunais de contas eles são guardiões das contas públicas, dos cofres públicos. Vocês vão ter aí essa linha de defesa, né, da sociedade, tá certo? E é um trabalho muito gratificante, né? Por conta disso, é um trabalho muito gratificante. A sociedade muitas vezes nem entende, mas quem entende, né? A sociedade que entende, a parte da sociedade que entende, as pessoas que entendem a função do auditor de controle externo, né? Costumam falar muito, tipo, porra, né? Eu imagino que elas estejam gratas, né? Pô, obrigado, né? Você está zelando aí pela boa aplicação dos recursos públicos, dos meus recursos, né? Dos recursos de todo mundo. E como auditor de controle externo, você sente isso, né? Poxa, olha aqui, ó. Evitei aqui que fosse feita uma licitação fraudulenta, evitei que o Estado gastasse dinheiro com isso aqui, e aí agora ele pode pegar esse dinheiro e gastar com outra coisa, muito mais útil, né? Enfim, é um trabalho muito gratificante. Eu fui muito feliz como auditor de controle externo e espero que vocês sejam também, tá certo? Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição, tá? Tanto aqui no Direção Concursos, ou então se você quiser me achar lá nas redes sociais, @Prof. Sérgio Machado. E é isso, deixo aqui meu abraço e meu desejo de sucesso a vocês. Quero muito o sucesso dos meus alunos. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.